primeiro ano. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente volta, né? Porque vocês já viram isso também, mas eu acho de grande relevância recordar essas coisas tão importantes como Hegel. Hegel é alemão. Eu até peguei outro livro aqui para complementar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. As obras dele é apontada como um ponto culminante do racionalismo, e ele tenta reconciliar a filosofia com a realidade. Interessante que aqui no livro de vocês, na página 19, é muito bacana porque ele lembra muito no início da filosofia, quando a gente vai estudar sobre cultura, que estuda a síntese humana, ele vai falar mais ou menos essa capacidade que o ser humano tem de adaptação, de aprendizado, que essas coisas que são a capacidade que são inerentes ao próprio ser humano, o chamado racional. E aqui ele vai dando o indivíduo, esse ser humano com toda essa capacidade, no desenvolvimento da história, e daí ele vai dando nomes a esse conjunto de coisas que ele vai defendendo. Então tem aí, o espírito, ele coloca no que seria a noção de espírito, depois a autocompreensão, o chamado espírito dos povos, espírito do mundo, história do espírito, e no caso a negação da negação, a lógica dialética, e ele, não se esquecendo, ele é apontado, e a sua obra é apontado como esse ponto culminante do racionalismo, tá? E aí tem o idealismo absoluto, o movimento dialético, o saber absoluto, e tem essas coisas aí que na live eu posso comentar diferente do que tem no livro de vocês, tá? Ele entendia a realidade como processo análogo ao pensamento. Ele dizia que o real é racional e o racional é real. Foi o que eu mais ou menos estava dizendo para vocês nessa capacidade inerente ao ser humano. Então, o real é racional e o racional é real. Você pensa, então, você enquanto um ser humano, nessa capacidade que você tem. Então, e tudo aquilo que é real é porque é racional, porque eu tenho compreensão, e aquilo que é racional acaba se tornando real, porque eu faço. Olha aqui, aí ele coloca assim, em outras palavras, ele coloca assim: a realidade possui racionalidade ou identifica-se com ela. No caso, o racional é real. A razão possui realidade ou identifica-se com ela. É muito fácil de entender. É só você pensar você e alguma coisa existente, e depois alguma coisa existente você, com essa capacidade que você tem. E aí, então, olha como que ele vai falar para eu entrar nisso aqui que a apostila de vocês fala. Hegel rompeu a distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto. Para ele, a realidade se identificaria totalmente com o espírito. O espírito aqui, para ele, que o livro de vocês coloca, que depois eu vou ler também, é ideia ou razão. Então, retornando. Hegel rompeu a distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto. Para ele, a realidade se identificaria totalmente com o espírito, com a ideia ou razão, que ele dá essa nomenclatura para a ideia ou razão. E a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe, inclusive da natureza. O ser humano, por sua vez, constituiria manifestação mais elevada da razão. Então, eu tenho razão, eu tenho ideia e eu me manifestando nisso. E isso ele vai falar o quê? Espírito. O espírito seria a razão, então tudo é identificado através do espírito. E depois eu acrescento, como ele diz aqui,
constituiria manifestação elevada da razão. Eu gostei muito desse aqui, porque parece que é mais fácil. Olha aqui o livro de vocês, como é que ele coloca. Ele era, ao contrário de Comte, que se baseava no empirismo e nos modelos existentes da natureza, Hegel, então, baseou-se no idealismo. Embora bastante modificado e não discriminando a experiência como fonte de conhecimento, ele não discrimina isso, aquilo que era apontado totalmente pelos racionalistas, apesar de sua obra ser considerada totalmente racionalista. Ele colocou a noção de espírito como a mais importante e como determinante da natureza. Então ele coloca essa noção de espírito. Agora, e esse espírito, segundo ele, é formado pela unidade dos produtos materiais e seus processos e pela atividade humana de realizar sua sociedade e sua moralidade no mundo, assim como o processo de autocompreensão do mundo. Então você pega essa questão da razão, da ideia, que segundo ele é o que ele chama de espírito, e aí, como fala aqui, a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe, inclusive da natureza. Então, tudo que é racionalidade faz parte e inserida nesse contexto do qual é a sociedade. O ser humano, por sua vez, constituiria o quê? A manifestação mais elevada da razão. Então, eu sou o quê? Eu enquanto ser humano, constituiria a manifestação mais elevada dessa razão. Por isso que aí o livro de vocês, ele vai colocar aqui, de realidade, sua sociedade, sua moralidade no mundo, assim como o processo de autocompreensão humana. O espírito, no livro de vocês, na página 19, é a unidade consciente do conjunto, olha aqui, o espírito, então pensa em razão e ideia. O espírito é a unidade consciente do conjunto de atividades materiais e culturais humanas. O espírito é a unidade consciente do conjunto de atividades materiais e culturais humanas. Assim, Hegel trata das noções das nações enquanto espírito dos povos, da união desses povos. Isso não quer dizer que ele não está querendo dizer que o fato de união não teria desavenças ou conflito. Tem. Olha aqui, o espírito dos povos, então, trata das nações enquanto espírito dos povos. Claro, porque se o espírito é a razão e a manifestação disso, ele vai falar que o quê? O espírito dos povos seria, então, as nações. O próprio nome está falando, espírito, razão e povos, nações. Da união desses povos, não sem conflito, mediante a ideia de espírito do mundo, não se esquecendo o que seria o espírito, que é ideia e razão, e o processo da realização do espírito do mundo, que podemos compreender como o processo de globalização, ocorre por meio da história do espírito. Ou seja, ele pega indivíduo, sociedade menor, nação e a união de todos esses povos nesse mundo globalizado, e ele vai falar que é a história do espírito. Eu, enquanto um ser racional, desenvolvendo toda essa prática, a partir do meu racionalismo, por isso que ele é considerado um racionalismo, a sua obra, ele vai falar que eu colocando aqui, a manifestação elevada, que eu, enquanto ser humano, com a manifestação elevada, aí então eu tenho, quando tem a junção dos povos, né, das nações, é chamado de espírito dos povos. Espírito do mundo, ele coloca como processo mediante a união desses povos, que é o espírito do mundo, e
a compreender todo esse processo globalizado, seria a história do espírito. Se você ler dessa maneira, você partindo de processos, você vai ver que não fica tão difícil. É meio enrolado porque ele coloca o espírito, depois autocompreensão, eu enquanto razão, compreendendo, depois manifestando, se juntando e depois se globalizando. Claro, com aquilo que é inerente ao quesito ideia e razão, porque é o que ele enfatiza. Então, o filósofo alemão, ele acaba valorizando. Olha aqui, o filósofo alemão valoriza o trabalho do negativo, que estabelece oposições e conflitos, e por meio da negação dos próprios conflitos, dá-se a resolução, chamada negação da negação. Eu, então, enquanto um ser humano que é racional, que eu trabalho com tudo isso, eu pego aquilo que é oposição e negação, aquilo que é conflito e oposição, e aí eu começo então, e por meio da negação, que eu começo a fazer um questionamento da negação dentro do próprio conflito, então aí que se acha a resolução, que aí daí ele chama negação da negação. Enquanto alguns valorizam aquilo que está acontecendo de positivo para daí pensar e fazer, ele pega o inverso. Ele vai naquilo que é o problema do conflito, aí então ele começa da negação dos próprios conflitos, é que se chega então à resolução. E ele dá o nome de quê? Negação da negação. A lógica da dialética agora de Hegel traz como resultado do conflito uma superação. Então o conflito ele vem para que seja superado. Isso é bacana, né? E eu acho muito legal essa capacidade de fazer o inverso, e isso aí com qual responsabilidade ou com qual intuito, com qual objetivo? De superação. E para terminar, olha aqui, a compreensão das verdades ocorre no entendimento dos seus próprios processos, que são sempre dialéticos e históricos. Assim, a compreensão do homem envolve a sua história, por sua vez, o estágio mais avançado da autoconsciência humana é a filosofia. Então eu faço toda a compreensão dialética, histórica do ser humano e falo que essa autoconsciência humana é a filosofia quando eu me deparo com isso. Que é a filosofia, que é a parte de um processo histórico de desenvolvimento da consciência. Então ele vai falar que essa capacidade que a filosofia tem, quando eu me torno filósofo, faz parte de um processo histórico de desenvolvimento da consciência, quando eu consigo chegar num patamar mais alto. Se a gente fosse olhar aqui, parece hierarquias, né? Então ele coloca num topo quando se chega. Segue-se diz que compreender a realidade de maneira mais profunda envolve conhecer seus processos históricos, e compreender a filosofia. Portanto, Hegel não apenas desenvolveu uma filosofia da história, como também escreveu uma história da filosofia. É muito legal. Até a live, então. Falou? Amanhã estamos aí junto para a live. Um beijo.